Olá, gente, mais um AmiCast, patrocinado pelo Espaço Terapêutico AME. Eu sou Ana Maria Rebelo, psicóloga e terapeuta de barras de axis. E hoje eu estou aqui com a Aparecida Merlin, uma empreendedora aqui em Santarém. E nós vamos ouvir um pouco da história da Aparecida, que criou um grande amor por Santarém e hoje falaremos bastante de Santarém, porque nós estamos no mês de comemoração dos 364 anos dessa terra maravilhosa, abençoada que nós vivemos por ter escolhido de coração, tá? Então, Aparecida, seja bem-vinda. Obrigada. E conte para nós aí, como foi que você chegou em Santarém? Bom, eu sou uma paranaense, saí da minha cidade natal, Assis Chateaubriand, Paraná, exatamente no dia 22 de julho de 2003, deixando minha família toda lá. Inclusive, eu estava comentando com a menina que quando eu cheguei em Santarém, a minha mudança já estava aqui há 5 meses, né? Aí deixei toda a minha família lá, papai, mamãe, meus irmãos, e nos mudamos para Santarém. De início, viemos para trabalhar na propriedade que era do meu sogro. Trabalhávamos de empregados na fazenda do meu sogro, né? Com os meus cunhados. Éramos sócios, mas praticamente trabalhávamos assim, de empregados na fazenda. Meu marido era tratorista e eu era cozinheira da fazenda. A nossa história dentro de Santarém já está durando, na verdade, 22 anos, né? Minha filha chegou aqui com 9, meu filho com 13. Aí foi oferecido para a gente umas mudas pela Embrapa para a gente começar a fazer um plantio do açaí. Aí meu marido se apaixonou pela cultura do açaí. A gente tem também lá no nosso terreno plantio do mamão, da goiaba, da banana, mas a nossa paixão hoje mesmo e que a gente pretende seguir em frente é com o plantio do açaí. Sobre a sua vinda para cá, porque não deve ser fácil, né? Sair do Paraná, que tem uma cultura bem diferente daqui do norte do paraense, né? Amamos as duas terras, porém são culturas muito diferentes. Como é que foi essa vinda, e também 30 anos atrás, né? Praticamente 20 e poucos, como você falou, 23 anos, 22 atrás, nós não tínhamos as estradas como nós temos hoje, não tínhamos rapidez de lanchas e barcos, era tudo um pouco mais difícil de acessar Santarém, Sim. né? Então não deve ter sido, vamos dizer assim, muito fácil, como seria hoje uma mudança para cá, né? Você pode mostrar para a gente, falar para a gente como foi essa trajetória aí? Falar disso é muito interessante, porque isso que você tocou, esse assunto que você falou é muito interessante, porque lá na região onde eu moro é tudo asfalto, tudo muito já assim, como que eu posso dizer? Pavimentado. Isso, já é tudo muito já de um novo mundo, vamos dizer assim. Sim, evoluído. Isso, muito evoluído, é essa palavra que eu queria usar, muito evoluído. Na vinda para cá, a gente veio por terra, de carro, veio eu, meu filho e meu cunhado. Por terra a gente veio, então nós andamos 3.500 quilômetros por terra. E realmente era terra mesmo, terra. Que eu me lembro que eu tinha um cabelo bem curtinho, e quando a gente passava na beira de um igarapé, que tem muito de lá para cá, eu não cheguei a contar, mas eu acho que tinha mais de 50 pontes com igarapé, que o pessoal chama aqui, que a gente chama lá de rio, de açude. Aqui chama de igarapé. A gente passou por mais de 50. Então, cada igarapé que a gente passava, a gente parava, porque eu passava a mão no meu cabelo assim, ó, e a caminhonete era sem ar-condicionado, eu passava a mão no meu cabelo assim, meu cabelo estava duro, aí meu cunhado dizia, pula aí no igarapé. Aí eu pulava no igarapé. Então, assim, muito diferente a cultura daqui com a cultura de lá. Até mesmo, a começar pela comida, muito diferente. Porque eu sou descendente de italiano, comia muito macarrão, muito churrasco, porque a família do meu sogro é muito assim, de gaúcho, né, de paulista, então gosta muito de macarrão, muito de churrasco. Quando chegou aqui, eu não senti dificuldade, por quê? Pela questão da amorosidade do povo daqui, do acolhimento que a gente recebeu.
Até porque quando a gente chegou aqui já tinha uma prima do Laércio que morava aqui, com mais de ano, ela já conhecia bem Santarém, então ela começou a levar a gente para as praias, aí a gente começou a conhecer esse paraíso, que é as praias daqui de Santarém, principalmente Alter do Chão. Então eu não tive dificuldade em me acostumar. A única coisa que eu senti muita saudade foi dos meus pais. É que não é fácil, né? Dos meus pais eu senti muita saudade, muita mesmo. Esse desapego é terrível. E a minha mãe, ela foi uma pessoa assim muito, muito abaixo de Deus. Eu acho que a minha mãe foi a pessoa assim mais importante da minha vida enquanto viva. Lógico que tem os meus filhos, mas a minha mãe foi uma pessoa muito, muito importante na minha vida. Eu digo assim que foi alguém assim essencial para eu ter o caráter que eu tenho hoje, para mim ser a pessoa que eu sou hoje. Eu devo tudo à minha mãe. Minha mãe se chamava Amélia, meu pai se chamava Alcides. Eu fui criada na agricultura. Meus pais eram agricultores. Quando nós viemos para cá, eu vim para morar na agricultura. Inclusive, hoje eu digo para os meus filhos que eu não vejo a hora que eles podem cuidar de tudo para mim poder voltar para a fazenda, lá para o terreno onde a gente tem o plantio. Porque o que eu gosto é de mexer na terra. Eu gosto da terra. Eu gosto de viver meu dia a dia, né? Com o pé na terra. Isso. Eu gosto de estar lá em sentido literal, mexendo mesmo na terra. Sim. Com a mão mesmo, não uso luva não, com a mão mesmo, com o pé descalço, limpando igarapé, tomando banho de igarapé, fazendo jardim no meu igarapé. Então, assim, é muito delicioso você viver da agricultura, mas também é muito bom estar dentro de Santarém, convivendo com um povo tão amoroso que nem é os santarenos. Inclusive, quando a gente chegou para cá, tem um detalhe engraçado, que o santareno, ele é chamado de mocorongo, né? Sim. Mocorongo. E mocorongo, para nós no Paraná, a palavra mocorongo, desculpa aí os santarenos, mas a palavra mocorongo para nós no Paraná significa a palavra abestado. Mas eu quero dizer para o povo santareno que de abestado o povo santareno não tem nada. Entendeu? O povo santareno é um povo maravilhoso, que eu aprendi a amar, que eu aprendi a gostar, e como eu já disse e repito, não quero sair de Santarém nem para voltar para minha cidade natal, que é Assis Chateaubriand, Paraná. Gente, olha, essa história do mocorongo é interessante, tá? Porque Santarém, Alenquer, Óbidos, Oriximiná são cidades próximas, né? Que dá assim 3, 4 horas de viagem de lancha. Se for de barco, aí passa para 8, 10 horas. E só que sempre foram cidades mais prósperas e tinha uma competição entre essas cidades. E o mocorongo é um apelido que foi dado, como nós temos das outras cidades, a cidade do Espocabode e vai. Então, cada uma foi dado um apelido, uma forma de, vamos dizer assim, na rixa, né, na disputa. E para Santarém foi esse, mocorongo. E para Santarém foi mocorongo, que hoje nós, santarenos, já aceitamos de forma carinhosa, né, e não ligamos mais o significado do termo mocorongo com a nossa existência de forma pejorativa, muito pelo contrário, já é de uma forma mais alegre, mais feliz, né? Mas eu sou mocoronga, eu sou santarena, mocoronga da terra. E uma coisa que em particular, assim, eu me apaixonei muito quando eu cheguei, é que quando a gente chegou por aqui, eu continuou vendo terras, né, para comprar. E aí, todo lugar que a gente chegava, a pessoa levava a gente para a cozinha da casa deles, e uma coisa que eu achava lindo, assim, interessante, era o brilho das panelas de alumínio das pessoas e o cafezinho, que as pessoas sempre serviam quando a gente chegava na casa deles. Então, eu achei, assim, a capacidade que o santareno tem de ser, como é que eu posso dizer, que é uma palavra até que é usada, poxa, esqueci agora. Acolhedor. Acolhedor, tem uma outra palavra que é muito legal para o pessoal santareno, mas eu vou, receptivo, mas eu vou usar a palavra acolhedor, que é uma palavra assim que eu acho amorosa para as pessoas daqui, é uma palavra que define muito bem as pessoas de Santarém. Eles são acolhedores, são amorosos, a gente sente aconchego. Eu senti aconchegada, apesar de ter deixado a minha terra,
que eu amava muito deixar dos meus pais, mas quando eu cheguei aqui, é como se eu tivesse chego para uma nova família que me acolheu de uma maneira muito amorosa e que, assim, sentia saudade, sim, porque tinha deixado alguém que eu amava muito, que eram os meus pais, na cidade onde eu nasci. Mas o pessoal de Santarém hoje posso dizer que é a minha família, é onde eu me sinto aconchegada. Gente, isso que ela colocou é uma característica realmente do paraense, tá? Paraense nem faz questão de ter sala na sua casa, é a cozinha. A cozinha com uma mesa grande, porque na hora Cozinha. que qualquer um chega, tá lá. Se chegar na hora do almoço, a água no feijão que chegou mais um funciona, tá? Sim. Ou então no peixe, que sempre tem um peixinho lá prontinho, esperando para ser Nunca falta uma servido, água a mais no feijão. né? E o cafezinho também. Então, é uma forma, vamos dizer assim, que nós temos aqui na nossa região, né, de receber, dizer, olha, você está sendo bem-vindo, você pode se sentir à vontade, se precisar, colinho, ombrinho para chorar, estamos aqui para lhe ter como um filho, filha da nossa família. Sim. Então, tem realmente essa grandeza, essa amorosidade, né? Sim. E principalmente aqui o povo santareno, tá? Sério, eu só estou fazendo assim no Pará, de um modo geral, porque eu conheço muitas cidades paraenses, mas Santarém em especial, que eu conheço mais profundamente, nós temos essa característica mesmo, de receber Verdade. sempre de forma mais... É uma das maiores qualidades que eu posso falar hoje do povo santareno, é essa questão da receptividade. Qualquer pessoa que chega aqui em Santarém, a gente vê assim que é bem recebido. Aqui eu conheço pessoas que veio de Santa Catarina, eu conheço pessoas que veio do Rio Grande do Sul, tem pessoas que veio de São Paulo. Uma médica, por exemplo, que eu consulto com ela, ela veio de São Paulo, ela diz que ama Santarém, entendeu? Então, todo mundo que a gente conversa fala super bem de Santarém. Então, eu sinto uma pessoa privilegiada de ter saído da minha cidade natal, né? E vim morar numa cidade como Santarém e ser tão bem recebida e ser tão amada por esse lugar Santarém. E ter podido, né, acompanhar nesses 20 e poucos anos a evolução, o crescimento. Porque, gente, para quem conhece a Amazônia há 20 anos atrás e conhece hoje, é outro cartão postal. Sim. Completamente diferente, né? Então, a Amazônia teve um crescimento muito grande, as cidades amazônicas cresceram muito, evoluíram muito. Lógico que todas as cidades precisam de melhorias, não só as amazônicas, mas Brasil Sim. e mundo, tá? Mas nós temos uma evolução gritante. E Santarém teve uma evolução acelerada demais. Cresceu muito. Isso, nesses últimos 20 anos. E foi com uma rapidez assustadora. Que eu estou convivendo aqui e cada vez que a gente sai e vai e descobre que tem um outro caminho. Cresceu que e continua crescendo, né, Ana? Por um outro bairro que antes você andava. Opa, que rua é essa que eu não tô? Que comércio é esse? Que negócio é esse que está surgindo? E que a gente não tinha e agora passa a ter, e está sendo assim muito... A palavra que eu queria me lembrar é a palavra hospitaleiros, entendeu? É hospitaleiros a palavra, hospitaleiros é a palavra que eu queria me lembrar. Porque essa palavra denota o que a Ana disse, né? Chegou na casa, tem um ombro, chegou na casa, tem um café, chegou na casa, sempre tem um pratinho de comida, sempre tem um caldo de peixe, sempre tem uma farinha, né? Em algumas das casas sempre tem uma tigelinha de açaí, que é a comida daqui do paraense, né? Muito deliciosa, por sinal. O açaí, por exemplo, desde a primeira vez que eu experimentei, tem gente que diz que tem gosto de terra. Para mim é maravilhoso, tanto que eu tomo açaí quase que todos os dias. Gente, quem provou o açaí com gosto de terra, me desculpe, tomou um açaí ruim. Porque o açaí de verdade não tem gosto de terra. O açaí bom mesmo não tem gosto de terra, jamais.
Eu tenho um ditado que diz o seguinte, né? O povo paraense ele é tão hospitaleiro, que a gente às vezes chega na casa da pessoa e pensa até que a casa é da gente. De tão boa que a casa é, de tanto que as pessoas oferecem. Aí eu costumo dizer, eu posso ficar, mas não posso vender, né? Posso aproveitar da hospitalidade, mas eu não posso vender a casa. Então, assim, agradecendo de novo a hospitalidade do povo santareno. Sou muito grata por estar aqui, 22 anos, né? Vai fazer agora dia 22 de julho, que eu estou em Santarém. Sou muito grata e não pretendo ir embora. Então, eu acho que é aqui, nessa cidade, que a gente vai fazer o nosso futuro, né? E vamos ser bem-sucedidos com as bênçãos de Deus. E Santarém, né, quer queira, quer não, é uma cidade extremamente acolhedora. Eu também não sou santarena, como a gente estava conversando, mas eu sou paraense, aqui de Belém. Mas santarena de coração, não consigo mais morar em Belém e nem fora de Santarém. A passeio, ótimo. Paixão, Mas, virou paixão. Mas morar é Santarém, que Santarém oferece muita coisa para gente, principalmente segurança, tranquilidade para a gente ir e vir para todos os lugares. Quando fala de trânsito aqui em Santarém, o máximo que você perde no engarrafamento é 5, 10 minutos. Então não é engarrafamento, não tem esse trânsito louco, né? E isso daí é muito gratificante, porque dá uma qualidade de vida. Sim. Além das praias de rio, né? E que Santarém realmente é uma cidade muito boa de se morar, muito tranquila. Lugar onde a gente hoje, né, está fazendo o nosso futuro, meus filhos estão fazendo o futuro deles, né? Então, igual eu disse antes, só tenho gratidão pela cidade de Santarém. Estamos aqui há 22 anos, né? Uma cidade muito boa de se morar, uma cidade onde a gente hoje encontra de tudo, né? E o que não tem, não demora tempo para chegar, se a gente fizer pedido, né? Não demora tempo para chegar. Então, uma cidade muito boa mesmo, muito boa. Se hoje me perguntarem se eu quero me mudar de Santarém, não quero. Quero continuar aqui por muitos e muitos anos. Então, gente, olha, o que eu gosto também muito, amo Santarém, né? É que as nossas praias são de água de rio, água doce, né? Não que eu não goste de água de mar, mas para um banho a água doce é bem melhor. Bem melhor. Tá? Né? Que a gente não fica ardendo os olhos e nada. Mas, então tem muito. E em Santarém nós temos praia que se a gente quiser almoçar num restaurante na beira da praia, a gente gasta 5 minutos para chegar, chamado aqui Maracanã, que é um bairro mais próximo e que tem a praia com os restaurantes lá, né? Com todo tipo de comida paraense. Um pessoal muito humilde, né? Local muito bom da gente estar, que a gente chega ali, a gente vê que todo mundo é muito humilde, a gente é muito bem tratado. Os restaurantes que tem ali, a comida é sempre muito deliciosa. Lugar muito agradável mesmo de se estar. Inclusive, ela comentou a questão da água salgada, né? A água do mar. Nós fomos de férias, eu, meu marido e minha filha, sentimos saudades do Rio Tapajós. O impacto que dá. Eu estive recente no Nordeste, aí quando a gente toma banho naquela água salgada, opa, esqueci. Aí, né, mas maravilhoso do mesmo jeito. E além do mar, né, a gente tem aqui também em Santarém o Caribe brasileiro, que é o Terra do Chão, que dá 30, 35 minutos daqui. Então, se você também quiser ir lá almoçar e voltar, é rapidinho, porque também não tem trânsito. Eu cansei de já fazer isso, de sair no final da tarde para ir comer uma tapioquinha lá na beira do rio, lá em Alter do Chão, com um cafezinho e voltar, só para ter o prazer de apreciar a beleza natural de lá. Então, aqui nós temos muito isso, né? E o objetivo hoje desse nosso bate-papo aqui é mostrar que Santareno não é um povo barrista, Santareno é um povo acolhedor e que nós viemos de fora para cá, para Santarém, estamos contribuindo com a terra e a terra
contribuindo, nos Sim. acolhendo maravilhosamente bem, né? Uhum. E que isso é que é importante, que muitas vezes a gente vai em alguns lugares e não somos bem acolhidos. E o Verdade. povo paraense tem essa característica, acolher, né? Ser acolhedor, ser amoroso, não só com quem vem de fora, mas com o próprio povo em si, muito solidário. A humildade, né, do povo daqui é algo assim que chama muita atenção da gente. Isso que ela comentou é algo real. Como eu venho de uma região, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente percebe assim o povo de Santarém um povo muito amoroso. E é isso que a gente tem hoje, né? Desde quando eu cheguei aqui, eu recebi da parte de todas as pessoas santarenas uma simplicidade muito grande, um acolhimento muito grande, um amor muito grande, um calor muito grande. O povo santareno oferece para nós. Por isso que hoje, né, a nossa preferência é realmente continuar morando em Santarém e fazer o nosso futuro aqui. Aí, né, tomou a água do rio Tapajós, que banha aqui a frente da cidade toda, se apaixonou, não tem como. Tomou água do Tapajós. Tem uma água fica. paraense, tem uma letra de música paraense que diz isso, né? Lembra aí, Thaisa? Tomou açaí. Quem vai ao Pará, parou. Tomou açaí, ficou. E aqui Então, é em isso que aconteceu Santarém com a tomou gente. a água do Tapajós, não volta mais. É uma verdade. Tá? Então, gente, olha, espero que vocês tenham gostado desse nosso papo sobre Santarém, sobre a nossa vinda para cá, tá? Isso. E estão todos convidados a conhecer e, quem sabe, se fixar em Santarém. As Sim. oportunidades são sempre grandes para todas as áreas. Pesquisem que vocês vão ver a maravilha que é essa terra. Verdade. E aproveitando esse espaço, né, esse momento, como empresária dentro de Santarém, eu gostaria de convidar a todos, né, para conhecer as nossas lojas, né? Nós temos uma na Mendonça Furtado, estamos com uma outra agora na Fernando Guilhom, temos também uma frutaria em frente à loja nova da Pemasa, também na Fernando Guilhom. Gostaria de receber vocês lá na minha loja, para vocês saborearem o delicioso açaí que se colhe aqui em Santarém, que se é processado pela nossa própria indústria, tá bom? Isso. Gente, Temos também vários produtos lá que vocês vão poder degustar com a qualidade das coisas daqui de Santarém, que é a tapioca, a crepioca, o açaí na tigela, o açaí no litro, o açaí no frozen. Venham lá para conhecer as nossas lojas, que vocês serão bem recebidos e acredito que vão gostar muito. ok, gente. Obrigada, Aparecida, por ter Eu que aceito agradeço o a nosso oportunidade. convite. E mais uma vez, peço, deixe seu like. Beijos no coração de todos.